Sejam bem-vindos à série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Nesta série, a ANEFAC está ouvindo as empresas ganhadoras, trazendo muito conteúdo e dicas dos executivos que conquistaram essa tão almejada premiação do mercado financeiro. E hoje, uma gravação especial. Nós temos a honra de entrevistar 3 representantes da ANEFAC. Clóvis Madeira, que é conselheiro da ANEFAC e presidente do Instituto Cacau Show. Madeira, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bom, Luiz Arthur? Prazer é nosso. Prazer é nosso. Rubens Lopes, conselheiro da ANEFAC e sócio da M Legati. Rubens, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Luiz. Estamos aí. E Antônio Carlos Machado, presidente do Conselho de Administração da ANEFAC e sócio da M Legati. Machado, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Luiz. Prazer é todo meu estar aqui com vocês, tá? Estar aqui com o Rubens, com o Clóvis. É muito bom estar aqui entre amigos. Muito bom. Bom, o prêmio completando 24 anos, aliás, o ano que vem vai ser um prêmio especial de 25 anos, e há 24 anos, quando ele foi criado, o Madeira estava já na diretoria da ANEFAC. Aliás, o Madeira já tinha sido, inclusive, presidente da ANEFAC. Conta pra gente, Madeira, como é que foi a criação desse prêmio há 24 anos? Foi bem interessante, Luiz Arthur. A ideia veio do Álvaro Ricardino, que pertencia ao quadro da ANEFAC e, por acaso, já era amigo meu há muito tempo, que havíamos trabalhado juntos na Arthur Andersen. E ele discutiu essa ideia lá na aula de pós-graduação dele da USP e levou para a ANEFAC. A gente achou a ideia extremamente interessante e oportuna na ocasião. Por trás da ideia, na realidade, o que existia era a vontade de fazermos alguma coisa para a melhoria das demonstrações financeiras na época. E aí fizemos uma estrutura para o prêmio e fomos adiante. Bacana. O Rubens e o Machado, na época, já eram associados da ANEFAC. Rubens, você acompanhou, portanto, a evolução do prêmio nesses 24 anos. O que você destacaria como grandes mudanças do mercado nessa questão de transparência? Então, o prêmio, como o Madeira disse, tinha o objetivo exatamente de incentivar as empresas a mudarem as suas demonstrações, quer dizer, melhorarem, inovarem, tá? E o prêmio veio trazer esse incentivo, tá? Veio trazer esse incentivo, essa motivação para que as empresas se adequassem às suas demonstrações financeiras, numa época que não tinha até muita exigência legal, tá? A dar mais informações, mais transparência, com o objetivo sempre da ética, de atender o mercado, enfim, fazer uma melhoria para que isso aí pudesse transformar em mais um benefício ao investidor. O Machado também acompanhou o prêmio nesses anos todos. Machado, o que você destacaria em termos de evolução? É interessante que esse prêmio ele foi criado, Luiz, numa época em que o Brasil estava discutindo a reforma da lei das SAs. A gente estava discutindo a melhoria das informações contábeis, a uniformização também no próprio Brasil, né? Buscava-se isso. Então, o prêmio ele alavancou essas discussões, que eram discussões que estavam presentes, e já se falava muito naquela época de harmonização, de uma boa comunicação com o usuário da informação, coisa que a gente conseguiu só 10, 12 anos depois, com a implementação dos IFRS. Mas, na época, foi assim, foi desbravador, foi original e foi muito presente, porque, com base nesse estímulo que a ANEFAC deu ao mercado, de fato, as empresas começaram a valorizar a transparência, não a obrigação da transparência, mas a transparência pelo seu valor, pelo que ele agrega de valor à empresa, seja no seu relacionamento com o mercado, seja na sua questão de baratear custos de captação, custos de empréstimo. Existe um valor financeiro e um valor intrínseco ao prêmio, que é o valor da marca, o valor da presença, da informação, da credibilidade da empresa junto ao mercado. E a ANEFAC sempre foi pioneira nesse assunto. Aliás, Madeira, nesse contexto do que o Machado falou, a gente tem acompanhado que as empresas que ganham o troféu Transparência, elas não se resumem, não se limitam a apenas cumprir as normas, que no Brasil já são bastante exigentes, mas elas superam as normas, conseguem entregar sempre um algo a mais
em termos de transparência, seja para o acionista ou mesmo para os stakeholders em geral. Não é por aí, Madeira? É assim, na realidade, o prêmio acaba criando um desafio, né, Luiz? Um desafio à melhoria, né? Se você ganha o prêmio esse ano aqui e o ano que vem fizer exatamente a mesma coisa que você fez esse ano, pode ser que você não ganhe o ano que vem, tá certo? Então, o desafio é sempre fazer alguma coisa de novo. Eu participei há dias atrás da entrega da premiação para uma das empresas premiadas e a gerente da área contábil falou exatamente isso. Aqui a gente fica imaginando o que a gente vai fazer de diferente para melhorar as demonstrações. E necessariamente, Luiz, melhorar não quer dizer torná-las maior, né? Porque no Brasil a gente já está com um conjunto de demonstrações e notas exageradamente grande, né? Então tem sido feito um trabalho há alguns anos já, a própria CVM tem estimulado isso, né? No sentido de dar valor às coisas mais relevantes, né? Tá certo? E premiar o leitor, o investidor e assim por diante, com algo que faça a diferença, né? E a gente tem notado que as empresas topam esse desafio e se desafiam a fazer alguma coisa nova, né? E a gente tem aí uma explicação para isso. Esse ano, por exemplo, tem um lado que eu acho negativo e outro muito positivo. Todas as ganhadoras já foram ganhadoras, tá certo? Significa o seguinte, todo mundo está se aprimorando, porque se tivessem feito as mesmas coisas, não estariam na lista, né? Então, Aliás, é um grande desafio. verdade. Aliás, Rubens, nesse contexto do que disse o Madeira, as empresas já entenderam que quantidade de informações não é qualidade. E você traduzir essas informações em língua portuguesa, digamos assim, para o acionista final, que não necessariamente é um especialista no assunto, para que ele possa entender, aí que está a grande jogada para você, de fato, conseguir atingir o objetivo, não é? Exatamente, quer dizer, o volume de notas explicativas, né? Quer dizer, não quer dizer que a informação está dando melhores informações, até pelo contrário, muitas vezes confunde, né? Você bota tanta nota explicativa que o leitor acaba se perdendo na nota explicativa e acaba não tendo aquela clarificação daquilo que exatamente o que acontece, tá? Dentro da linha do que o Madeira falou, quer dizer, além das empresas terem o desafio de melhorar a cada ano, tá? As ganhadoras também passam a ser exemplo para as empresas que não ganharam o Prêmio Transparência e querem melhorar suas informações. Então, é uma grande fonte de inspiração, uma grande fonte para você fazer benchmark e para você conseguir melhorar suas informações. Isso forma uma corrente positiva, né? Quer dizer, cada vez mais as empresas têm que melhorar e as que não ganharam o prêmio, quer dizer, ainda aquela vontade de ganhar, de participar também, e acaba também melhorando suas informações e serve também como incentivo para as demais aí também, né? Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de acompanhar a gestão do Machado como presidente executivo da ANEFAC, e, Machado, eu me lembro você descrevendo a ansiedade das empresas enquanto não saiu o resultado do Troféu Transparência, né? Elas ligando para a ANEFAC, quando vai sair? Quer dizer, isso mostra claramente que é um prêmio muito cobiçado no mercado financeiro, não é? Sim. O pessoal ligava para a gente perguntando quando é que seria publicado, se já estava na lista, se não estava. É óbvio, a gente não tem o domínio dessa informação, porque como é uma análise técnica, quem faz essa análise é a FIPECAF, e nós sabemos no dia anterior à publicação a lista das ganhadoras. Então, é uma dinâmica muito, muito interessante que o mercado busca, compartilhando até com o que o Madeira colocou, que as empresas, às vezes, colocam, né? Mas, poxa, e eu particularmente vivenciei isso, uma grande empresa não foi ganhadora, isso não foi na época em que eu era presidente, na época em que eu era diretor do prêmio. Ligou falando, poxa, esse ano eu não entrei, mas eu fiz a mesma demonstração do ano passado. Eu falei assim, então talvez seja por isso que você não ganhou, tá certo? Você já deu a resposta que provavelmente o pessoal da área técnica, que é o pessoal da FIPECAF, vai passar para você. Fazer o mesmo não garante estar sempre no prêmio, não garante ser sempre transparente. Então, as empresas precisam observar bastante, o que a gente chama a atenção,
que é uma orientação forte que tem no Brasil, que é o CPC 7, que ele trata exatamente da questão da relevância. O que você tem que falar? O que é relevante para quem está lendo as suas demonstrações contábeis? Quantidade não é qualidade, isso é um fato. Né? Mas é uma dinâmica muito interessante, o mercado querendo saber se ele está entre as empresas mais transparentes do Brasil. Isso é o Oscar da informação brasileira, na área contábil. Madeira, nos últimos 25 anos, aí, quase 25 anos de prêmio, a gente viu no mundo e aqui no Brasil alguns escândalos contábeis, né, que geraram grandes notícias e as pessoas ficaram assustadas. Como é que podem empresas manipularem balanços? A auditoria não viu, ouviu e foi conivente. Hoje, você diria que em 2020, esse mercado amadureceu mesmo, quer dizer, um acionista, um stakeholder, enfim, ele pega aquele balanço, aquilo está com credibilidade no mercado hoje? Eu diria que todo o esforço é feito, Luiz Arthur, para que as demonstrações realmente reflitam a realidade das empresas, né? E tenham credibilidade, né? No entanto, nós estamos no mundo e o mundo é habitado por seres humanos e os seres humanos são extremamente criativos, né? Então, eu diria, a chance de ser zero esse risco, eu acho que não existe. Eu acho que sempre existirão alguns riscos. Eu só permitiria um comentário em relação à sua questão. Muitos desses casos que vieram à tona aí nos últimos 20 anos, 18 anos, sei lá, as pessoas denominaram como escândalos contábeis, né? Mas na realidade foram escândalos corporativos, não exatamente contábeis, né? Porque vários deles, ou boa parte deles, ou talvez até todos eles, né, tenham sido feito top-down, né? Vieram da administração para baixo, com evidentes falhas de controles internos em aspectos de compliance, né? E que permitiram a adulteração de demonstrações e assim por diante. Não quer dizer que a contabilidade esteja alheia a isso e não tenha nenhuma responsabilidade, né? Mas ela foi um elemento envolvido na questão dessas fraudes, desses erros. Mas, acima de tudo, foram fraudes corporativas, fraudes de gestão. Rubens, queria ouvir a sua opinião sobre a questão de governança corporativa. Você acredita que hoje as empresas estão mais maduras no sentido de disseminar a governança corporativa na empresa toda? Quer dizer, é um assunto que não pode ficar restrito à controladoria ou à área financeira, enfim, quem cuida de elaborar os balanços. É fundamental que a empresa como um todo tenha essa cultura de uma boa governança corporativa para que, em última análise, as informações fluam e o resultado final seja uma demonstração financeira transparente. Você acha que esse amadurecimento já aconteceu nas empresas? Olha, a governança realmente é um dos fatores mais importantes aí dentro das empresas hoje, tá? Quer dizer, e começa em todos os setores. A contabilidade é o final disso aí. A governança tem que estar presente desde o porteiro da empresa até o presidente, né? Todos eles têm que saber quais são as suas responsabilidades, como que ele está contribuindo, tá? Então, a transparência, nesse aspecto, é um dos pilares importantíssimos da governança, né? Quer dizer, a transparência que vai trazer aquelas informações sejam divulgadas, sejam expostas, e somente com transparência ocorre a boa governança também. Se está totalmente implantado, tá? Quer dizer, como o Madeira disse das demonstrações financeiras no terreno, quer dizer, sempre há espaço para melhoria, tá? Já atingimos um bom termo de governança, as empresas estão preocupadas, cada vez mais preocupadas até por exigências internacionais, o fornecedor que exige do seu cliente, o seu cliente exige do seu fornecedor, as empresas, inclusive, acabam formando um círculo virtuoso, né, de todo mundo está exigindo, o próprio governo está passando a exigir mais situações, estamos exigindo do governo também mais governança, mais transparência, então terminado, está no ponto ótimo, tá? Isso nunca vamos chegar, tá? Mas houve uma boa evolução nesses últimos tempos. Machado, tem uma sigla que está muito na moda agora no mercado financeiro, ESG, né? ESG em inglês,
que reflete aí a intenção das empresas de terem um selo de qualidade, seja na área de meio ambiente, na área social, de governança corporativa. Você diria que hoje é a grande obsessão das empresas é atingir esse patamar aí ESG? A gente vai passando por ciclos, né, Luiz? A gente teve aí a questão do ciclo de se implantar compliance, e como o Rubens colocou, você começa a implantar e nunca termina, né? Porque controles internos, posicionamento, ética, postura, transparência, prestação de contas, isso evolui continuamente. E a questão da sustentabilidade, a gente tem que lembrar que isso também é um tema que não é tão novo, talvez ele esteja, com a minha humilde opinião, sendo repaginado. Mas essa questão de sustentabilidade, negócios sustentáveis, economicamente falando, em termos de ambiente, em termos de sociedade, isso acho que é um tema que todo mundo sempre quis buscar, sempre respeitou e sempre entendeu como necessário para que as empresas se perpetuem. Minha humilde opinião é que a gente está, talvez, aí repaginando um assunto que sempre fez parte do contexto. Eu acho que não digo modinha, tá? Não vou entrar nessa linha de comentário. Mas sim, as empresas estão agora num ciclo, talvez até revisitando um tema que é importante, é natural para a sobrevivência dos negócios, né? Porque se você não tiver um ambiente econômico adequado, se a empresa não for sustentável economicamente, não for sustentável em termos de sociedade e em termos de ambiente, né? Eu acho que ela não sobrevive. Então, eu acho que é um tema, sim, importante, e agora está se buscando um selo, vamos dizer assim. Tá certo? Um selo, uma garantia, né, que os padrões estão sendo atingidos, né? Os padrões minimamente aceitáveis, minimamente necessários estão sendo atingidos. É um tema muito importante, sim. Não, apenas a questão de como ele é colocado. Perfeito. Queria fazer uma pergunta comum aos três, começando com o Madeira, sobre a questão de que a gente ouve muito no mercado financeiro, de que a transparência gera valor, né? Olha, vale a pena ter transparência porque no final do dia a empresa fica com valor maior, o acionista sai ganhando, os stakeholders em geral. Madeira, na sua opinião, é isso mesmo na prática? Transparência gera valor ou no fundo, por trás disso tem um discurso politicamente correto? Não, eu acho que a transparência de fato gera valor. É que você tem valores percebidos e valores não percebidos, né? O valor percebido é o valor da bolsa, é o valor de uma negociação e assim por diante. E o valor não percebido é aquilo que aquela empresa passa a representar para a sociedade em termos de exemplo, em termos de replicação de modelo, tá? E isso é gerar valor. Sempre que você conseguir vir a ser um benchmark positivo para a sociedade, para o mercado, você gerou um valor, né? Nem todos os valores são conversíveis em dólar, ou em euro, ou em real, né? Mas eu acredito piamente que a transparência sim gera valor. E gera dor, né? Porque para ser transparente, você tem que ser corajoso, audacioso, verdadeiro, tá certo? A transparência não se limita a cumprir pequenas regras, se limita a se abrir de fato para o mercado. Então, eu sou da trupe aí que defende fortemente a geração de valor no ambiente de transparência, de clareza. É assim na nossa casa. Se a gente for transparente com os filhos, com a esposa, com os familiares, a gente gera um valor. Que valor é esse? É um valor na postura, no relacionamento, na credibilidade, né? Você não necessariamente não levou mais dinheiro para casa, né? É isso mesmo, Rubens? Vale a pena, então, comprar essa briga pela transparência? Ela gera valor? Exatamente. Eu acho que essa é a bandeira que a ANEFAC defende, tá? E é isso que... Se você quer ver se a transparência gera valor ou não gera valor, deixa de ser transparente, tá? Daí você vai ver o que acontece com a sua empresa, tá? O que acontece na sua casa, né? Quer dizer, enfim, a transparência realmente tem os seus valores, tanto na parte que você acaba sendo mais transparente, você tem melhores taxas de juros, tem melhores oportunidades de mercado e tem também os valores que não são mensuráveis, como o Madeira colocou. Mas, sem dúvida, essa é uma bandeira que a gente defende sempre, né?
Machado, pelo que eu entendi do que o Rubens e o Madeira falaram, quer dizer, no final do dia, além do ganho de imagem para a empresa, na ponta do lápis, ela tem ganhos financeiros, seja numa valorização da sua ação, seja numa captação com taxa de juros menor, é por aí? É isso mesmo. Pegando a deixa aí do Rubens, né? Tente ir a um banco sem nenhuma informação e tente captar dinheiro. Né? Com certeza você vai receber algum dinheiro, tá? Mas a que custo? Tá? E vá, se fosse possível, né? Você entrar no banco sem uma informação e imediatamente após entrar com a informação, e aí você vai ver quanto é que você está ganhando financeiramente falando. Isso também vale para o mercado de captação primária, tá? Não estou falando só para o mercado financeiro, isso vale também para o mercado de ações. Quanto vale a sua empresa num IPO com transparência ou sem transparência? Aliás, tem empresas que nem vão para o IPO pela falta de transparência, tá certo? Então, isso gera valor. Na ponta do lápis gera valor. Difícil mensurar? Sim, mas é perceptível. Eu te diria o seguinte, se transparência também não fosse valor, esse prêmio não teria 24 anos de vida também, tá? Se o mercado não valorizasse, nós não estaríamos aqui prestes a comemorar 25 anos, tá? Verdade, o prêmio não seria tão cobiçado. E para a gente terminar a nossa entrevista, não poderia deixar de forma nenhuma de fora o tema pandemia, né? Queria começar com o Madeira. Madeira, o que você acha que a pandemia impactou na vida das empresas, do ponto de vista ali do trabalho, da elaboração dos balanços trimestrais? No final do ano, elas vão ter que finalizar a demonstração financeira do ano todo, e essa demonstração que vai ser julgada no Troféu Transparência 2021. Como é que você avalia o impacto da pandemia na vida das empresas? Eu acho que, intrinsecamente, quer dizer, olhando para os compromissos que a empresa tem de cumprir as suas demonstrações trimestrais, elaborar assim por diante, eu acho que aí é onde a gente teve um menor impacto, porque, de forma geral, as empresas já estavam bem estruturadas para cumprir com todos esses requisitos, e a prova é que praticamente todo o mercado cumpriu essas exigências no prazo, né? Isso também mostra, Luiz Arthur, o grau de amadurecimento profissional dessas empresas, né, das empresas que estão na linha de frente, que são as empresas de capital aberto, pela estrutura que montaram, pela equipe que desenvolveram e assim por diante, né? Eu falei com algumas dessas grandes empresas e todo mundo trabalhando em home office, né, e terminando o ITR antes do prazo, né? Então, eu acho que é evidente, algumas empresas devem ter passado por algum sufoco, por razões específicas. A situação foi dramática, estamos vivendo aqui um filme de ficção onde todos nós somos os atores, né? Tá certo? Mas eu acho que saíram com louvor nessa história toda. Eu acho que nessa área, focando para o lado de elaboração, demonstração e tal, perderam financeiramente, todo mundo, praticamente o mercado perdeu, as empresas perderam algum valor, perderam valor, perderam venda, está sendo ainda um momento difícil, mas também a gente está dando a volta por cima mais rápido do que imaginávamos. Mas nessa área particularmente que você focou, eu acho que todo mundo se saiu muito bem, ou pelo menos a grande maioria das empresas. E você, Rubens, que pode nos contar nessa área da contabilidade? Os clientes da Imlegat reportaram o quê? Um desespero na hora de fazer as demonstrações, ou aos poucos as pessoas foram se adaptando? O primeiro impacto, assim, é sempre aquele, vamos ao desconhecido, né? Então todo mundo fica apreensivo, não sabe como vai resolver, mas depois, com o tempo vai passando, essas coisas vão se adaptando, tá? E acaba quebrando vários paradigmas, tá? Quer dizer, eu participei de uma assembleia de uma grande empresa, tá? Em que ela fez a assembleia virtual, tá? E foi, segundo os próprios pessoal lá da assembleia que estavam participando lá, os acionistas das empresas, os minoritários, que nunca tinham oportunidade de participar de uma assembleia, porque ele mora no interior de Minas Gerais, mora no interior da Paraíba, tá? E é acionista de uma grande empresa que realiza a sua assembleia no Rio de Janeiro, em São Paulo, tá? Então, ele jamais iria pegar um avião, tá? Vir aqui para participar da assembleia, tá? Então, nessa assembleia, o pessoal de lá tinha voz, levantava a mão, né, quer dizer, eletronicamente, né, e falava, quero participar.
era aberto o microfone para ele participava, fazia a sua pergunta, e ao final da Assembleia, tá, foi unânime, tá, do pessoal ter ficado muito contente com o resultado. Os próprios minoritários falaram assim, olha, nas próximas assembleias de pós-pandemia, tá, vamos fazer misto, vamos fazer presencial e vamos fazer eletrônico, tá, porque é uma oportunidade que surgiu, quer dizer, do limão fez-se uma limonada, né, quer dizer, então foi muito importante essa adaptação, e como o Madeira disse, tá, quer dizer, estamos saindo muito bem, com vários paradigmas quebrados, mudamos uma série de valores que a gente fala, não, isso tem que ser presente, tem que ser tudo que a gente viu. Quer dizer, a gente tem se reunido na própria Milegat muito mais virtualmente do que a gente se reunia pessoalmente, tá? Então, os trabalhos têm saído dentro dos prazos, com a mesma qualidade, então, eu acredito que é um remédio, é amargo, tá? Mas eu acho que foi saudável, tá? Ao final de tudo, acho que ao final de toda a história, acho que todo mundo vai sair ganhando. E você, Machado, que aprendizado você pode contar para a gente da pandemia? Eu acho que na pandemia, o que eu percebi, a gente... Agora eu estou falando como o Madeira colocou, tá? Eu estou aqui falando da retaguarda, da parte de contábil, a parte de back-office, né? Nós já éramos eficientes, só que a gente não mostrava essa eficiência. Tá? Do dia para a noite, fechou-se o escritório, e no dia seguinte estava todo mundo operando remotamente, com o mesmo padrão de qualidade, atendendo os mesmos prazos, entregando ITRs como deveria ser entregues. Então a gente já era eficiente, só que a gente não mostrava essa eficiência. Eu acho que a gente desburocratizou um pouquinho, a gente teve, nos primeiros meses da pandemia, normas. Na parte trabalhista, por exemplo, uma flexibilização muito interessante, muito boa, que eu acho que deveria, por que não, ser mantida algumas conquistas daquele momento. Era um momento, sim, de pânico, era um momento em que havia necessidade, sim, de uma flexibilização, de uma desburocratização, em que o país está se mostrando que aquilo valeu para uma recuperação mais rápida que nós estamos tendo. Não sei se isso vai perpetuar ou não, se vamos continuar nesse ritmo ou não, mas acho assim que foram algumas experiências, algumas conquistas que valeria a pena se pensar melhor se deveriam ser estancadas, se deveriam ser paradas. Conquistas interessantes para aquele momento, mas que mostraram ser possíveis de serem aplicadas no Brasil. Então, são conquistas que eu acho que deveriam ser repensadas, deveriam ser melhor analisadas para ver se não deveriam ser mantidas. Uma flexibilização muito interessante que gerou oportunidades, desafios que foram conquistados, desafios que foram superados e que, de repente, agora a gente tem que voltar atrás. Então, eu acho que são alguns pontos interessantes que essa pandemia nos mostrou, algumas experiências muito interessantes, muito positivas, que eu acho que, reforço, o governo, como gestor de todas essas políticas, deveria repensar esse momento. Muito bem. Agradecendo aqui, então, a participação de Antônio Carlos Machado, presidente do Conselho de Administração da ANEFAC e sócio da Milegat, Clóvis Madeira, conselheiro da ANEFAC e presidente do Instituto Cacau Show, Rubens Lopes, conselheiro da ANEFAC e sócio da Milegat, agradecendo aos três, espero revê-los em breve pessoalmente. E um recado final para vocês que nos acompanham, fiquem ligados nessa série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Acompanhe os programas nas mídias da ANEFAC com apoio e divulgação dos portais do Valor Econômico. Troféu Transparência 2020. Transparência gera valor.